Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula. Essa aula, um resumo bem específico aí, bem direcionado sobre a Mesopotâmia. Uma espécie de pequeno resumo orientado para você sobre as principais características desse importante conteúdo, um importante assunto da disciplina de História, especificamente sobre a História Antiga, ou seja, Mesopotâmia. Primeiro, vamos para uma definição. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Evidentemente que aí estamos nos referindo à Mesopotâmia, o que significa terra entre rios. Essa definição ela é muito importante para você compreender aí o que significa a Mesopotâmia, não é verdade? Mesopotâmia, você dividindo a palavra aí, vem do grego terra entre rios. E por que essa definição é tão importante? Ela é muito importante, especialmente porque ela vai ajudar você a lembrar basicamente dos motivos políticos, os motivos sociais e até mesmo da economia que fizeram com que os muitos povos migrassem para essa região conhecida como Terra entre Rios. Evidentemente, você sabe muito bem que quando os povos se tornaram povos sedentários, quando começaram a se estabelecer ali como povos que plantavam, que desenvolveram a agricultura, os povos começaram a procurar regiões férteis. Portanto, o Oriente Médio, também chamado de Oriente Próximo, era um lugar propício para a plantação, para a agricultura. A região conhecida como Crescente Fértil, que nós chamamos de Mesopotâmia, é uma região que fica próximo à atual Turquia, atual Irã, atual Iraque. Portanto, por ser uma terra entre rios, isso fez com que os demais grupos, vários grupos que viviam ali na Ásia, viviam na Europa e até no norte da África, e povos também da região, evidentemente, migrassem para lá em busca de melhores condições de vida. Ok? Muito importante você lembrar da definição de Mesopotâmia para você construir aí em sua mente uma cronologia bem desenvolvida dos fatos. Ou seja, saímos da pré-história, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, basicamente os povos organizando os seus estados, cidades, estados, e os povos, para organizar uma boa cidade-estado, evidentemente, necessitavam de agricultura. Então, a própria organização, a sistemática de você plantar e ficar em um único lugar, para você viver bem, você necessitaria especificamente de agricultura. Outro motivo importante da Mesopotâmia é a sua localização. Era muito pertinente você estar ali, uma vez que todo o comércio ele era muito praticado naquela área. Você lembra bem que a região do Oriente Médio, Jerusalém, por exemplo, Iraque, Irã, atual Turquia, Arábia Saudita, Líbano, ela é uma região muito central, com conexões para a Europa, para a Ásia, para o próprio norte da África. Então era pertinente e importante que o povo estivesse ali, especialmente por motivo de fertilidade e por motivo de localização geográfica. Não esquece, Mesopotâmia, terra entre rios. Isso é fundamental para você entender, como dito, a base das civilizações. Essas são civilizações fluviais, ou seja, um período que vai promover o surgimento das primeiras grandes civilizações. E não esquece, estamos tratando especificamente da Mesopotâmia, são muitos povos que desenvolveram ali as primeiras civilizações, dentre eles o Egito, evidentemente no norte da África, que também vivia próximo ao rio Nilo. Como você pode ver, aí a localização era muito importante. Nós temos aí uma região que é de interesse histórico e geográfico mundial. Na verdade, nós podemos fazer um paralelo aqui com a geopolítica, com a geografia e com atualidades, e lembrar para você que essa localização até hoje
ela gera muito conflito, né? Ela gera muita disputa. Evidentemente, também temos as explicações políticas, culturais e sociais, mas a localização é muito importante. Você está vendo aí a terra entre rios, principalmente os rios Tigre e Eufrates, que você pode ver na imagem, são rios muito importantes para a plantação e para a região. Essa área que você está vendo aqui é especialmente a área conhecida como Crescente Fértil. Então os povos migravam para cá, como dito, em busca de um local mais fértil para a sua plantação, e até hoje tem gerado essas muitas disputas políticas para a região. Citei aqui apenas 2 rios, Tigre e Eufrates, mas você sabe muito bem que nós temos o Rio Indo, o Rio Amarelo, o Rio Azul e o próprio Rio Nilo no norte, como promotores dessas primeiras civilizações que nós chamamos de civilizações fluviais, ok? Olha só, tem mais aqui sobre localização para você. A região do Oriente Médio é excelente para a agricultura, ela tem um formato de crescente, então você pode encontrar aí em questões, em textos, também a expressão de crescente fértil, né? O lugar do Oriente Médio é especificamente chamado de crescente fértil aqui. O que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, aqui se apresenta bem delineado aqui, inclusive aqui nós temos o Baixo Egito e o Alto Egito também citado como parte da região da crescente fértil, apesar de que a Mesopotâmia ela tem uma localização mais especialmente, né, no Oriente Médio aqui, perto do Golfo Pérsico. E aqui, gente, você percebe que o próprio rio Tigre e Eufrates, ele vai ligar aqui a região, né, mais acima ali, próximo já à Europa, como um lugar, como eu disse para vocês, de disputa de comércio, né? Aqui você tem o Mar Vermelho, você tem o Egito e o próprio Canal de Suez, que fica nessa região aqui, fazendo a conexão no Mar Mediterrâneo, próximo aqui à Palestina. Então, tudo isso para enfatizar aí as questões geopolíticas que nós encontramos quando estudamos Mesopotâmia, mas, evidentemente, especificamente na atualidade. Então, vamos lá, olha só. A parte que costuma ser um pouco mais complexa de Mesopotâmia são os povos. Evidentemente que quando você se depara com os textos propriamente ditos específicos de Mesopotâmia, de história antiga, mas também com questões, você começa a perceber que é bem abrangente o conteúdo. Por que é tão abrangente? Porque, apesar de ser os principais, vários povos habitaram a região da Mesopotâmia. Não é um povo só, nós costumamos chamar de povos mesopotâmicos todos aqueles que viveram na Mesopotâmia, evidentemente. Entretanto, são vários povos com suas características específicas, com as suas religiões específicas, né, com o seu tipo econômico específico. No final deste vídeo, dessa aula transmitida aqui para vocês, eu vou falar um pouco dessas características gerais de todos, certo? Ou seja, que estão presentes em todos. Mas é bom você, ao menos, saber quais foram esses povos e os destaques que eu darei mais à frente, tá bom? Bem, aqui nós temos os principais povos. São os povos sumérios, que vocês verão aí que tem como principal característica, esse povo ele é bem destacado, né, quando nós estudamos Mesopotâmia, porque eles foram os primeiros a estarem na região da Mesopotâmia. E eles são os grandes promotores da escrita cuneiforme, que eu vou falar mais na frente, do primeiro alfabeto. Então, sumérios, os amoritas, né, os acádios, hititas, elamitas, arameus e também os babilônicos, ou os babilônios, que formaram o segundo império babilônico, né, o primeiro império babilônico do povo caldeu, não coloquei aqui, mas também importante, vou destacar mais na frente a sua herança. Então, de todos esses povos, como dito, mais na frente darei alguns destaques importantes da herança que ficou para a gente, para nós aqui, e naquilo que vem mais caindo em questões, o que é mais trabalhado especificamente aí sobre a Mesopotâmia. Mas esses são os seus principais povos e darei as principais características de todos aqui mais para frente. Isso revela que a Mesopotâmia ela foi muito plural, evidentemente, muito plural. Cada povo chegava em uma região,
dominava aquela região, começava a plantar, fazer comércio. Basicamente, esses povos estabeleciam cidades-estados autônomas, independentes. É verdade que depois que os estados foram se aprimorando, nós temos a formação dos impérios, como por exemplo o Império dos Amoritas, como eu já falei para vocês, babilônicos, acádios. Entretanto, o início os povos são mais conhecidos por desenvolverem cidades-estados aí com sua autonomia, ok? Então, normalmente, quando nós falamos de Mesopotâmia, nós falamos de cidades-estados com certa autonomia. Evidente, são os primeiros estados da humanidade, são as primeiras civilizações da humanidade. Eu sei que nós centralizamos muito o conteúdo de história nesses povos mesopotâmicos e por vezes esquecemos dos povos mais orientais, como os chineses e os próprios povos pré-colombianos. Né? Temos informações de que os povos pré-colombianos, chamados assim, os índios, indígenas ou ameríndios, como é melhor definido, estavam provavelmente aqui na América antes de 30 mil anos atrás, como comprovam os estudos de Nied Guidon, especialmente no Piauí e na Serra da Capivara. Né? Ou seja, nós temos aqui povos específicos com características específicas que se estabeleciam até outros povos com maior poder e maior força e maior prestígio, né? Inclusive com um exército mais poderoso, isso evidentemente é após a Idade dos Metais, dominassem a região e colocassem eles para fora. Gente, é o seguinte, os imperadores ou reis, os povos babilônicos, melhor dizendo, os reinos babilônicos, amoreus, os caldeus, os hititas, tinham reis. Né? Uma principal personalidade citada é Sargão. Sargão foi um dos primeiros grandes imperadores da Mesopotâmia, certo? Mas temos também Nabucodonosor, temos Hammurabi, temos grandes personalidades aí que tomaram decisões importantes e construíram grandes impérios na Babilônia. Temos, por exemplo, Assurbanipal, temos Hammurabi, temos Sargão, como eu já falei, Nabucodonosor e Marduk. Esses são os grandes principais, melhor dizendo, principais personalidades aí que lideraram os vários povos da Mesopotâmia. É importante lembrar aqui que eu coloquei essas personalidades. Por que eu coloquei essas personalidades? Porque a Mesopotâmia ela tem um governo imperial. Então, essas personalidades, na verdade, são imperadores, evidentemente, que são representantes políticos, né? É um representante político, religioso, social, militar. Ele detém, na verdade, todo o poder do império. Muitos, inclusive, são considerados deuses e, com essência divina, requerem a adoração a eles. Inclusive, a religião tem como base o próprio imperador. Portanto, aqui nós temos alguns dos principais. Como você já deve saber, até pelo nome, né, Hammurabi é um dos principais, né, da Babilônia, que desenvolveu aí o Código do Hammurabi em sua gestão. Vou falar mais para frente daqui a pouco. Sargão é tido como o primeiro grande imperador da Mesopotâmia, após estabelecer um domínio específico aí na região do Crescente Fértil. Nabucodonosor do Segundo Império Babilônico são algumas das principais figuras que você encontra aí na história, e também Tiglat-Pileser, né? Temos aqui umas principais personalidades. Vamos lá para algumas características mais específicas assim da sociedade da Mesopotâmia. Temos evidentemente uma divisão social muito baseada em uma pirâmide social. O que significa isso? Isso é muito simples. Isso já é tema recorrente em história, a pirâmide social. Precisamos entender que, basicamente, aí até após a Revolução Industrial, nós não temos uma sociedade com muita mobilidade social. Basicamente, uma sociedade estamental. A própria Idade Média, apesar de algumas variações historiográficas, também é uma sociedade estamental. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, é uma das características importantes que a Idade Média tem,
é trabalhar com a sociedade estamental, mesmo após um período de renovação feudal, certo? Então, essa característica de uma sociedade estamental, ela vai ser carregada até basicamente a Revolução Industrial. Então, é simples pensar que a própria antiguidade, certo? Tanto a antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma, como a antiguidade mesopotâmica, ou a civilização, né, primordial aí, como nós estamos tratando, ela tem uma divisão social muito clara e específica. Eu comecei colocando aí essa pirâmide, citando os sacerdotes, porque, evidentemente, eles estabelecem um poder abaixo da nobreza. E quando eu falo nobreza, eu estou falando especialmente imperador. Então, a classe nobre ou imperador, ele não entra em uma divisão social dessa maneira porque ele está acima. Ele é um deus, ele é imperador, ele é muito poderoso. Os próprios nobres que estão ali ao redor dele dependem única e exclusivamente do império, então não estão nem em uma pirâmide social. Mas você pode encontrar, evidentemente, uma pirâmide social que mostre o imperador ou o rei ou algo desse tipo. O que dá poder ao rei é, evidentemente, os sacerdotes, porque é a religião que estabelece o poder para ele. Ele é um imperador divino, então os sacerdotes estarão logo abaixo, guiando também o imperador, especialmente com interpretações, adivinhações que caracterizem aí o seu poder. Isso é muito importante, certo? As guerras seriam vencidas se o imperador tivesse a bênção dos deuses. Quem vai dizer se o imperador tem a bênção dos deuses ou não? São os sacerdotes. Então, abaixo você tem uma aristocracia, né, os aristocráticos, ou um grupo que, evidentemente, também precisaria, né, da cúpula real para fazer trabalhos burocráticos que dissessem respeito ao império. Então, um controle social, por exemplo, né, um domínio de censo, construção de obras públicas, produção escrita, né, artística, você tem a aristocracia. E a pirâmide posteriormente fica mais simples de entender: os militares, os comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Não há nada de muito significativo aí nessa pirâmide social. Nós sabemos muito bem como funcionava. O regime de servidão é um regime de servidão coletiva, né, onde todas as pessoas trabalham para o Estado, construção de obra pública, organização social, como disse muito bem. Então, não existe muito livre iniciativa, né? Evidentemente que não existe, né? Os poucos comerciantes que tem são comerciantes que trabalham também muitas vezes com o Estado, né? Aliados ali à nobreza. Os artesãos talvez tenham uma maior liberdade assim comercial específica, mas de maneira geral todos servem ao Estado. Muito bem, chegamos em uma parte que eu considero muito importante, que são aí aquilo que nós consideramos como heranças mesopotâmicas. Ou seja, fatos e processos que são destaques, porque isso é muito falado em questões, em textos, inclusive como a herança que ficou para a gente, né? A primeira e uma das mais importantes é a escrita cuneiforme sumérica. A escrita ela é chamada cuneiforme porque ela é feita em forma de cunha. Uma linguagem escrita, certo? Aí de forma, como você está podendo ver aí na imagem, né? Ela é forma marcada em uma espécie de argila, né? Com um instrumentozinho como uma espátula, né? E por isso, daí que nós temos o nome escrita cuneiforme sumérica. Então, a linguagem escrita é o resultado da necessidade humana de garantir comunicação e desenvolvimento da técnica. Isso é importante porque é muito citado e é consenso na história que a escrita cuneiforme ela surgiu como uma necessidade de organização política e especialmente comercial. Então, evidentemente que o desenvolvimento da escrita se dá por necessidade de organização social e política. Então, contagem de quantos produtos foram vendidos, foram comprados,
certo? Evidentemente é uma escrita mais simples, né? Mais rústica, por assim dizer, mas é a primeira que nós temos notícia escrita cuneiforme na Suméria. Outro destaque importantíssimo, né, é um destaque aí do Código de Hammurabi, certo? Isso é um destaque muito importante porque é uma das primeiras leis que nós temos notícia na civilização humana. Então, Hammurabi, que elaborou o Código de Lei, chamado evidentemente Código de Hammurabi, ele estabeleceu um código que era baseado em uma pena equivalente, certo? Esse soberano se destacou muito, evidentemente, por causa do seu código. Então, se, por exemplo, nós temos citações sobre isso, se, por exemplo, você tem um engenheiro que construiu uma casa e essa casa caiu em cima de uma pessoa e a pessoa morreu, o construtor, o engenheiro, ele seria punido com a morte. Então, é a lei de Talião, como é bem conhecida, o olho por olho e o dente por dente. Isso é um destaque simples, tá, pessoal? E bem superficial que você tem que saber sobre a Mesopotâmia. Esses são os destaques que eu coloquei aqui pra gente. Outro ponto importante que é muito citado, né, é a construção da muralha da Assíria e do próprio exército. O povo assírio, ele é conhecido como um povo extremamente cruel, violento, que tinha uma forte característica militar. Então, os próprios dórios, né, o povo grego dórico, que dará origem ao povo espartano, também tinham essa cultura militar muito presente. Então, você tem, na verdade, uma sucessão de entendimento importante aí dos povos que tinham uma maior preparação militar e até uma certa crueldade, na verdade. Então, os assírios são conhecidos também como aqueles primeiros povos a utilizarem carros de guerra, né? Uma espécie de cavalaria armada e muito poderosa. Outro destaque importante que nós não podemos esquecer é de Nabucodonosor, o imperador do segundo império da Babilônia, né? Nós conhecemos como Neo-Babilônio ou Novo Império Babilônico, que é a criação dos jardins suspensos. Nós não temos informações documentais claras como eram esses jardins, mas provavelmente eram plantas, árvores que ficavam evidentemente altas, né, nas construções. Alguns dizem que Nabucodonosor construiu para sua esposa para que ela se sentisse mais agradável no ambiente, pois teria vindo de muito longe. Então ele fez para ela, seria uma das grandes maravilhas do mundo. Outra construção importante que nós citamos de Nabucodonosor é a Torre de Babel, que está relatado, inclusive nos textos bíblicos. Então, Nabucodonosor, que era muito famoso, deixou essa herança aí, né? Governou por quase 60 anos e após sua morte os persas dominaram o novo Império Babilônico. Outro destaque significativo aqui, e aqui a gente já está caminhando para o final dessa nossa exposição, é que os povos mesopotâmicos, certo? Os babilônicos, por exemplo, eram povos muito voltados para a ciência. Evidentemente, ciência, política e religião estão misturados ali, mas eram povos que tinham uma tendência a um desenvolvimento científico muito apurado. Então, nós temos, por exemplo, o progresso da matemática entre os caldeus. Os caldeus desenvolveram muito bem a matemática. Necessidade do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento. Os mesopotâmicos, por exemplo, usavam um sistema matemático sexagesimal, baseado no número 60. Então, povos que, especialmente por causa da necessidade comercial, puderam desenvolver a matemática. Outro ponto importante do desenvolvimento científico dos povos mesopotâmicos é a própria medicina. Os progressos da medicina foram grandes. Assim como o direito, matemática, a medicina estava muito ligada à adivinhação. Ou seja, como eu disse, é um momento de tímido surgimento da ciência. Então, tudo isso ainda está muito ligado a uma intuição,
estava ligado a perspectivas e percepções religiosas. O que a gente compara muito é a questão da astronomia com a astrologia. Ou seja, os povos observavam os astros, estudavam uma certa astronomia, mas ainda muito ligado ali a uma perspectiva um pouco religiosa, por assim dizer. Alguns textos literários são destaques para o povo da Mesopotâmia. Nós temos, por exemplo, o mito de criação na Mesopotâmia e a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, pessoal, é muito citada na Mesopotâmia pela sua similaridade, vamos dizer assim, com a história de Noé. Então, uma história de aventura, amor, coragem, né, desse herói Deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Não muito diferente dos mitos gregos, os mitos ou as histórias literárias mesopotâmicas também influenciaram muito o pensamento, a cultura, a sociedade mesopotâmica, sem dúvida alguma. Bem, como dito, o destaque aí da religião se dá especificamente com os povos que tinham vários deuses. A Mesopotâmia é um povo politeísta, ou seja, você tem deuses específicas para causas específicas. Isso é o que nós chamamos de religião civil, quando o povo, né, o império, toda a sociedade, ela está com o objetivo de ganhar uma guerra, por exemplo, ela vai pedir proteção de um deus. Por exemplo, no caso aqui, vocês estão vendo Marduk, que era um deus protetor da cidade da Babilônia. Então, se a necessidade era fertilidade, inclusive da terra, especificamente, há uma ligação muito grande entre a fertilidade da terra com a fertilidade humana, você tinha Estar como deusa, ou seja, chuva, primavera. E assim você vê que os povos mesopotâmicos, eles concentram o politeísmo. Deuses para causas específicas. Anu, que é deus do céu, Shamash, que é deus do sol, Enlil, vento e chuva, Marduk, como dito, e Estar, como dito também, ou seja, Deus protetor da cidade da Babilônia, e o povo especificamente aí o Deus especificamente da fertilidade. Então, os povos da Mesopotâmia, eles têm características muito interessantes, são povos que têm uma grande herança cultural para nos deixar e ensinamentos importantes no que diz respeito ao próprio desenvolvimento da civilização humana. Vou só voltar para cá para a gente fazer o nosso encerramento. Os povos da Mesopotâmia, pessoal, como eu dito para vocês, são povos que se estabeleceram lá no continente, né, ali no Oriente Médio, vamos dizer assim, no Oriente Próximo, né, naquela divisa ali da Europa, norte da África e muito próximo à Ásia, né, por isso que se chama Oriente, evidentemente, que com suas características importantes se estabeleceram próximo aos rios e começaram todo o seu desenvolvimento estatal e social, desenvolvendo comércio, desenvolvendo economia, ciência, se expandindo em conflitos militares, construindo grandes impérios, desenvolvendo literatura, pensamentos diversos sobre os deuses, sobre a relação do homem com os deuses. Por isso que nós chamamos ali o berço das civilizações. Eu espero que essa aula tenha sido pertinente para você e espero em outras ocasiões também trazer mais conteúdos específicos resumidos aqui, direcionados para facilitar o estudo de vocês. Agradeço sua atenção até aqui, que acompanhou. Um abraço e até a próxima.